gente tinha a questão que a gente já tinha comentado um pouco sobre isso anteriormente, mas agora a gente vai fazendo os enunciados mais claros, mais diretos, tá? Então, leis da termodinâmica, talvez sejam as leis mais... algumas das leis bem antigas que a gente tem, mas essas leis ainda continuam valendo até hoje e eu acho que talvez sejam as únicas leis que eu tenho esperança que nunca sejam quebradas, pelo menos nos sistemas que a gente tem aplicado até hoje. Então, a gente tem 3 leis termodinâmicas, na verdade 4, mas aqui eu vou me concentrar em 3. A gente tem o que é chamado de lei zero da termodinâmica. O que é a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica diz que se, por exemplo, eu tiver aqui um bloco de aço, esse bloco de aço está aquecido a 200 graus Celsius. Se eu pegar esse bloco de aço e colocar ele dentro de um reservatório de água, então, tá aqui a aguinha. A lei zero da termodinâmica, ela me garante que existe uma direção. Ah, claro, se a água estiver aqui a 25 graus Celsius. A lei zero da termodinâmica me garante que tem um fluxo, que existe uma direção em que o calor escoa, ou o calor flui, né? No caso, o calor vai sair do bloco quente para a água que está fria. Ok? Isso é meio que intuitivo, professor, isso é óbvio, isso é da experiência cotidiana, a gente consegue perceber isso. Mas por trás disso daqui tem um determinado princípio, que é o princípio de direcionalidade de processo. Direcionalidade de processo. Os processos ele ocorrem em um determinado sentido em que termodinamicamente é favorável para eles acontecerem. No caso, a gente só está, na lei zero termodinâmica, a gente só está convencionando que o calor flui do bloco quente para o fluido frio. Ok? Além da lei zero termodinâmica, a gente tem a primeira lei da termodinâmica. O objetivo da aula de hoje. Primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? É simples. A energia se conserva. Além dela, a gente tem também a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? É que a entropia sempre aumenta. A gente comentou brevemente isso na aula introdutória. A lei zero da termodinâmica é basicamente isso aqui, realmente. A segunda lei da termodinâmica, a gente vai se dedicar um pouquinho mais a ela. Mas o que a gente vai destacar aqui na aula de hoje é realmente a primeira lei da termodinâmica. Quando a gente pensa, então, que a energia se conserva, a gente tem que ter uma série de definições para que a gente possa entender e equacionar a forma em que a energia se conserva. Então, aqui a gente vai definir algumas coisas. A primeira coisa que eu queria definir com vocês é o que é a energia interna. Deixa eu só conseguir virar aqui para poder eu conseguir olhar o chat, para saber o que vocês estão comentando. Qualquer dúvida, pergunta, vocês podem colocar como comentário aí no chat da reunião, tá? Então, energia interna. O que é energia interna? É até difícil você definir o que é energia interna. Você normalmente só percebe o que é energia interna.
Mas a energia interna está associada com duas formas. A primeira forma é a forma microscópica. E aí, na forma microscópica, você tem um movimento de translação, rotação e vibração de moléculas. O que é o movimento de translação? É quando você tem a moléculazinha aqui no ponto A, aqui você tem a molécula num determinado ponto A, e ela está se movendo completamente para o ponto B, ou seja, ela está transladando, ok? O que é o movimento de rotação? É quando você tem, por exemplo, aqui uma molécula de metano, e aí aqui eu vou fazer a diferença aqui nesse átomo de hidrogênio. E o que está acontecendo com a molécula de metano? Ela tem a propriedade de fazer a rotação, ela consegue virar para um determinado outro lado, em que ela passa a ficar nessa forma aqui, nesse desenho. Então você percebe que a molécula girou em torno do próprio eixo. Além disso, você ainda tem o movimento de rotação, ou, desculpa, de vibração. O que é o movimento de vibração? Por exemplo, quando a gente tem aqui a água, com seus dois pares de elétrons livres, hidrogênio, e o que a gente está comentando sobre vibração? É quando o ângulo dessa ligação está mudando ou quando o comprimento dessa ligação está mudando. Então, dessa forma, você percebe que a molécula possui uma questão de vibração associada a ela. Isso tudo a gente está comentando em termos microscópicos. Mas você também consegue ter uma percepção da energia interna através dos pontos macroscópicos de um determinado sistema. O que seria em torno como é que a gente percebe a energia interna através do ponto de vista macroscópico? Através da temperatura de um determinado corpo. Então, se você pega um bloco de aço e ele está a 100 graus Celsius, você aquece ele a 200 graus Celsius, você alterou de alguma forma a energia interna dele. Obviamente, a temperatura também está muito ligada com esses três movimentos intermoleculares. Ou seja, se você tem um aumento da translação, com um aumento da possibilidade de rotação e a vibração intramolecular, isso é tudo sinônimo de você estar aumentando a temperatura. A gente dissocia aqui para a gente conseguir compreender melhor, mas os dois estão intimamente ligados, tá? Então, além da temperatura, você ainda também tem, por exemplo, a questão da mudança de fase. O que é a mudança de fase? Se você tem um bloco de gelo, vou tentar desenhar aqui um bloquinho de gelo. O bloquinho de gelo está derretendo. Então, você tem características diferentes entre a fase sólida e a fase líquida. Se esse bloquinho de gelo se transformar totalmente do sólido para o líquido, a energia interna dele possui uma característica diferente daquela anterior, ok? E, bom, basicamente isso. O que a gente tem mais a comentar sobre a energia interna? A gente sabe que a energia interna ela tem diferentes facetas dependendo da hipótese que você tem. Além disso, além dessas duas aqui, temperatura e mudança de fase, a gente ainda pode adicionar a questão da estrutura química. O que seria, em termos de estrutura química, a mudança da energia interna de um determinado sistema? Se você tiver a seguinte reação, N2 mais 3H2, que está te fornecendo 2NH3. Então, a energia interna do que você conseguiu observar para o N2, ela é diferente da energia interna do NH3. Até mesmo pela diferente translação, rotação e vibração, pela diferente estrutura química da molécula, ok?
Então, isso tudo é forma de você observar a energia interna. Uma outra característica da energia interna é que ela é uma função de estado. E o que eu quero dizer como função de estado? É que ela só depende dos pontos em que ela realmente está. Então, não interessa o caminho que ela passou. A variação de energia interna, se você for de 100 graus Celsius em um bar até 700 bar e 300 graus Celsius, depois retornar para aquele mesmo ponto inicial, a variação inicial final é zero. A função de estado ela só depende do estado inicial e final. Ok? Se a energia se conserva, a gente tem que compreender as diferentes formas de energia. A primeira delas é a energia interna. A segunda forma que a gente pode estar trabalhando aqui, como definição, é o trabalho. E aí, por trabalho, o que eu quero dizer? Primeiro, a forma mais intuitiva de trabalho que você conhece é aquele trabalho de deslocamento. E nesse trabalho de deslocamento, eu quero dizer o quê? Que você tem o trabalho como sendo a integral da força externa vezes a distância. Então, quando você vai somando força vezes a distância, e à medida que a força vai variando com a distância, você está considerando que isso é o trabalho. Ligado a esse trabalho de deslocamento, você também tem o trabalho de expansão-compressão. Esse trabalho de expansão-compressão, a gente consegue ter aplicações um pouco mais práticas para ele, por quê? Porque nele é que a gente consegue desenhar um aparato cilindro-pistão. Oh, negocinho torto. Nele é que a gente consegue desenhar um aparato cilindro-pistão. Ok. E você sabe que se houver deslocamento desse pistão contra uma determinada força, esse deslocamento vai estar associado, então, com um trabalho, e esse trabalho que a gente chama é trabalho de expansão-compressão. Ok? Por que trabalho de expansão-compressão? Porque ele pode ser de expansão, ou seja, você está realizando trabalho sobre a vizinhança, ou ele pode ser de compressão, ou seja, o volume final ele é reduzido em relação ao inicial. O que isso quer dizer? Que a vizinhança está realizando trabalho sobre o sistema, ok? Além disso, a gente tem aqui o trabalho de expansão-compressão, o trabalho de deslocamento, a gente pode também ter o trabalho chamado trabalho de eixo. O que é o trabalho de eixo? O nome já está dizendo mesmo. O trabalho de eixo é quando você tem um eixo, por exemplo, num compressor. Então, você tem a entrada da alimentação do compressor e você tem a saída desse determinado compressor. Para realizar esse trabalho, você tem que ter um eixo. E nesse eixo aqui, você tem diferentes estágios que realizam o trabalho sobre o fluido do sistema. Ou seja, o eixo que eu estou girando aqui, associado a esse movimento desse eixo, eu tenho o que é chamado de trabalho de eixo, ok? Isso é visto não só em compressor, mas em qualquer equipamento rotativo. E aí, quais são os equipamentos rotativos? Compressor, bomba, turbina. Então, tudo que tiver um eixo e que esse eixo estiver participando ativamente, esse eixo está realizando o trabalho. É interessante por quê? Porque nesses equipamentos, a essência do equipamento está relacionada com o trabalho de eixo. A produção do trabalho de eixo, ou o consumo do trabalho de eixo, é o objetivo de construção desse equipamento. Mas aí, se você for para pensar, professor, um reator CSTR, um reator continuamente agitado, ele possui um eixo. Então, associado a esse eixo, tem um trabalho. Sim, você está certo. Tem um eixo e associado a esse eixo tem um trabalho. O que você precisa parar para pensar é que as mudanças em um reator químico, elas são de uma ordem de grandeza muito maior do que as mudanças ocasionadas pelo trabalho de eixo. Então, o que acontece com as variações de entalpia de uma determinada reação acabam por encobrir
esse trabalho de eixo. Quando a gente estiver na equação de balanço de energia, a gente vai conseguir perceber isso melhor, porque a unidade do trabalho de eixo vai acabar sendo 1000 vezes menor do que a unidade do que a gente está trabalhando com variação de entalpia, variação de energia interna, as transferências de calor e etc. Ok? Além disso, tem os outros tipos de trabalho, que pode ser trabalho elétrico, trabalho de superfície, e por aí vai. Sempre que você tiver um campo de força, um gradiente de alguma força de tipo campo, você pode também ter uma força que está associada a um deslocamento, e aí você tem um trabalho. Por exemplo, se você estiver num campo elétrico e você tiver uma força agindo contra uma determinada partícula se movendo desse campo elétrico, você, associado a esse movimento, você tem um trabalho elétrico. Da mesma forma, a superfície. Quando você considera a superfície de um líquido, você tem uma tensão superficial e essa tensão em movimento acaba por realizar um trabalho que não é de característica de expansão-compressão, não é do tipo de eixo, mas é inerente ao tipo de superfície que você está trabalhando. Então, aqui é o que a gente comenta sobre trabalho. Além de trabalho e energia interna, a gente também tem que definir um pouco sobre o que é calor. Calor não é o que você passa em Fortaleza. Calor, o que, é que eu estou querendo comentar sobre calor é, é a energia em movimento. Talvez seja a forma mais intuitiva de energia. Então, o calor que está dentro desse bloco está sendo transferido para o fluido exterior. Como é que você percebe essa energia fluindo? Através da variação da energia interna do bloco, que vai diminuir a temperatura, e através da variação da energia do fluido. Por quê? Porque a temperatura do fluido vai aumentar com relação ao tempo. Então, o calor aqui é quando você tem a transferência da energia interna acumulada de um corpo para o outro, ok? Então, o calor é quando você tem transferência em uma determinada fronteira. Calor, a gente vai observar que calor é a forma mais desorganizada de energia. É a forma mais desorganizada Por exemplo, se eu fosse uma energia, eu era o calor, porque eu sou super desorganizado. É, mais ou menos isso aí mesmo, tá? Então, além de calor, trabalho e energia interna, deixa eu ver aqui o que a gente pode comentar mais. Então, a gente começa a fazer algumas aplicações desses conhecimentos. A gente começa a pensar, então, por exemplo, quais são as variáveis que influenciam um determinado processo. Então, se a gente vai começar para pensar em processo, a gente precisa entender o seguinte, que a gente vai tentar entender agora o que é a diferença entre um processo reversível e um processo irreversível. Primeira característica do processo reversível, ele é puramente teórico. Puramente teórico porque ele não pode existir na realidade. O processo reversível, para que ele se dê por completo, ele leva um tempo infinito. Ou seja, não existe. Ou se existe, você não vai conseguir perceber a mudança de alteração. O processo irreversível é onde acontecem os processos reais.
Aí você pode perguntar, professor, por que diabo eu vou tentar entender o que é um processo reversível se o real é o irreversível? Aí é que está. Quando você assume que o processo é reversível, você tem algumas hipóteses simplificadoras que tornam o problema passível de ser respondido. Enquanto que no processo irreversível, por vezes, você não consegue simplificar o processo de forma que você possa equacionar. Daqui a pouco a gente vai conseguir compreender melhor. O processo reversível ele ocorre em estágios de equilíbrio. Estágios de quase equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que você está operando sempre com diferenciais de força. Então, você tem um diferencial de força, você tem um diferencial de pressão, você tem um diferencial de temperatura, para que, à medida que isso está acontecendo, então, como é que quando eu escrevo diferencial, eu estou querendo dizer que isso daqui é uma variação infinitesimal. Pronto, agora o professor está se sentindo falando os nomes difíceis. Mas calma, o que eu estou querendo falar por variação infinitesimal é o nome correto que você dá para uma variação bem pequenininha, muito pequenininha mesmo, certo? Então, nos processos reais, isso você já não consegue perceber como variação infinitesimal, você consegue perceber como variações reais, variações de grandeza real. E aí, essa variação de grandeza real, a gente consegue pegar um exemplo aqui para poder a gente verificar como é que isso ocorre. Vamos parar para pensar num processo aqui que está acontecendo dessa forma, que eu vou descrever para vocês. É um aparato cilindro-pistão. Só que esse aparato cilindro-pistão, ele possui um gás aqui dentro, tá? E aqui eu começo a abrir uma torneira. Então, tem uma torneira aqui com água, que à medida que vai passando o tempo, eu vou conseguindo encher essa parte de cima do reservatório. Ou seja, aqui eu tenho uma determinada vazão que eu consigo perceber essa vazão, eu vou encher isso daqui dentro de um determinado prazo, dentro de 1 ou 2 minutos. O que vai acontecer com esse gás? O que vai acontecer com essa fronteira? Se antes estava em equilíbrio, com um determinado peso do aparato cilindro-pistão, quando você vai adicionando a massa de água aqui em cima, o que vai acontecendo? Você vai progressivamente, continuamente, você vai aumentando a pressão do gás e diminuindo o seu volume. Eu posso fazer isso com a torneira bem aberta, com a torneira realmente aberta, claramente aberta, ou eu posso fazer isso de uma segunda forma. Posso fazer isso com a torneira, na verdade, apenas colocando pequenas gotículas de água, quase nada de água. Então, a torneira, nesse segundo caso aqui, ela vai derramar apenas uma gotinha por vez. Ou seja, a primeira coisa que você sabe que vai ter diferente é que, nesse caso aqui, vai levar uma eternidade e meia, né? Isso aqui vai levar um tempo infinito para poder ocorrer. Obviamente, é finito, mas à medida que eu vou diminuindo muito a gotícula de água, isso vai se aproximando do que a gente está colocando como um horizonte de tempo infinito, ok? Quando eu vou adicionando aqui uma determinada, e o prazo final aqui para poder a gente adicionar de água, seja, sei lá, 10 litros. Aqui eu também vou adicionar 10 litros, mas a quantidade é tão pequena que eu estou adicionando que isso vai levar um tempo muito grande. O estado final
do gás aqui, o estado que eu digo, por exemplo, a energia interna do gás, vai ser aproximadamente a mesma. Por quê? Dependendo das hipóteses que eu colocar, eu vou ter o mesmo peso aqui exercendo sobre ele, e se isso daqui ocorrer de maneira isotérmica, a variação da energia interna vai ser basicamente zero. E aí eu estou esquecendo, então, a variável função de estado e estou começando agora a considerar somente as funções que dependem do caminho. Aqui eu tenho dois caminhos muito claros pelos quais eu estou realizando esse trabalho. O primeiro deles é claramente irreversível. E aí, por irreversível, eu quero dizer o quê? Depois que eu abro a torneira, eu não consigo reverter esse sistema inicialmente, somente retirando aquela quantidade. Eu alterei o sistema. Na hora que eu coloquei a primeira quantidade de água, eu alterei a temperatura do gás e isso foi embora. Já aqui, quando eu estou realizando um processo reversível, eu posso reverter esse sistema basicamente removendo essa gotinha de água. Por quê? Porque aqui eu só coloquei um diferencial de massa. E aí, por remover um diferencial de massa, ele é tão pequeno que tanto faz ele estar ali ou não. Então, entre um passo e outro, o processo ocorreu e, ao mesmo tempo, você consegue reverter ele para o ponto inicial por uma variação infinitesimal. É por isso que esse processo é puramente teórico. Mas é nessa teoria que você consegue entender melhor o que está acontecendo e consegue fazer o processo para equacionar o processo reversível. Mas, professor, então o que é que liga um processo reversível a um processo reversível? Duas coisas ligam esses dois processos juntos. Primeiro, são as funções de estado. Ou seja, se eu tenho o estado 1, o estado inicial, e eu chego ao estado 2, e esse é o mesmo para os dois processos, então todas as funções de estado do primeiro sistema, como, por exemplo, variação da energia interna, variação da entalpia, variação da entropia, tudo isso é mantido também para o segundo sistema, porque todas essas são funções de estado. A segunda coisa que liga esses dois sistemas é o caminho termodinâmico. E por caminho termodinâmico, o que eu quero dizer? Eu quero falar que, por exemplo, num gráfico esse determinado processo, num gráfico de volume por temperatura, você tem aqui o estado inicial do determinado sistema e aqui você tem o estado final. E aqui você tem o percurso percorrido nesse sistema no caminho real. Então, esse aqui é o caminho real. Por vezes, esse caminho real é o caminho que você faz o processo ser irreversível. Só que eu posso fazer essa mesma variação, ou seja, essa mesma redução de volume associado com aumento de temperatura. Então, isso é uma compressão, ok? Então, eu posso realizar essa mesma compressão de várias formas diferentes. A mais útil é eu pensar em termos isocóricos, ou seja, eu estou realizando um processo isocórico. E aí, por processo isocórico, eu estou mantendo o volume constante. E após esse volume constante, eu consigo fazer um processo isotérmico. Deixa eu colocar isso de outra cor aqui. Ops. Eu consigo realizar um processo, no caso aqui, então, isotérmico.
Observa que, então, o caminho que eu criei agora, que é a conjunção do processo isocórico e do processo isotérmico, possui os mesmos estados, inicial e final, do processo que estava ocorrendo de maneira real. Quando eu consigo equacionar isso e tornar esses dois processos até mesmo reversíveis, ou seja, a forma que isso está acontecendo é determinada por mim que estou criando o caminho. Eu faço as funções de estado serem as mesmas, e o que não é função de estado, como por exemplo calor e trabalho, eu consigo calcular porque um processo isocórico eu sei como é que funciona e o processo isotérmico eu sei como é que está funcionando. Eu não sei como o caminho real ele tem uma relação de pressão de volume com temperatura. Eu não consigo te descrever isso porque o processo só ocorreu. Mas eu consigo descrever como a pressão e como a temperatura variam num processo isocórico, como a pressão e o volume variam no processo isotérmico. Então, é aqui que está a utilidade de você desenhar um caminho termodinâmico, ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, se vocês não têm dúvidas, então a gente pode começar então a fazer um contraste de dois tipos de sistemas, né? Primeiro, é o sistema aberto, e o segundo é o sistema fechado. Nossa. Quando eu estou falando de um sistema aberto, então eu estou falando, por exemplo, de um determinado equipamento de processo. E por equipamento de processo, eu quero dizer o quê? Uma bomba. Então, deixa eu fazer o desenhozinho aqui de uma bomba. Qual o objetivo principal de uma bomba? Ela aumentar a altura manométrica de um determinado sistema. Então, tem um líquido que você está fazendo o bombeamento daquele sistema. Eu posso ter também um compressor. Então, o objetivo do compressor é você consumir trabalho de eixo para que você possa aumentar a energia, a entalpia de um determinado fluido. Então, você tem um aumento de entalpia como efeito principal da compressão. Normalmente, bomba trabalha com fluidos incompressíveis. Compressor trabalha com fluidos compressíveis. Né? A ideia dele é ser um compressor. Você também pode ter o funcionamento de uma turbina. O que que faz a turbina? A turbina produz trabalho de eixo através da expansão de um determinado fluido. Então, você tem aqui um fluido que ele está se expandindo e essa expansão está gerando trabalho de eixo. Então, isso aqui é uma turbina. Então, o que está acontecendo aqui? Em termos de trabalho, a bomba consome trabalho, o compressor consome trabalho, a turbina ela produz trabalho. Além de bomba, compressor, turbina, a gente pode ter também trocador de calor. Então, trocador de calor aqui, deixa eu tentar desenhar um bitubular, pelo menos. Então, aqui você tem a entrada, um bitubularzinho contra corrente, etc. Então, aqui você tem a entrada de um determinado fluido, a entrada do fluido do casco,
E o intuito aqui é você pegar esse fluido aqui em azul e aumentar a temperatura dele. Então, o fluido vai aquecendo cada vez mais até que você atinja uma temperatura determinada, por meio da ação do fluido da casca. Então, qual o intuito do trocador de calor? O trocador de calor, o nome já está dizendo, né? Calor. Isso aqui é trocador de calor. Então, no trocador de calor, normalmente você não pensa em trabalho. O que você vai pensar nele é em termos de calor. Então, você tem fluxo de calor de um determinado fluido indo para o outro. Então, você tem transferência de calor. Um outro equipamento que a gente vai trabalhar bastante aqui na disciplina é, por exemplo, uma caldeira. A caldeira não deixa de ser um tipo de trocador de calor, mas normalmente você tem caldeiras que são flamotubulares, por exemplo. Ao invés de você ter um fluido passando aqui no exterior, você tem uma chama, ou seja, você tem uma reação de combustão ocorrendo, e a entalpia dessa reação de combustão é que está fazendo o aquecimento desse fluido. A caldeira é muito interessante quando a gente está pensando em produção de potência, porque ela está associada com esses outros equipamentos de processo que fazem essa produção de potência. Tem outros equipamentos também interessantes para a gente pensar, como o bocal e o difusor. Então, a gente tem aqui, quando você não está interessado na produção de potência, mas, na verdade, você só está interessado em variação da energia cinética do fluido e a transformação disso em pressão, ou vice-versa, né? E aí, para cada um desses casos, você tem ou bocal ou difusor. Então, esses aqui são os equipamentos de processos e são exemplos de sistemas abertos que a gente pode trabalhar. Para cada um deles, é interessante você observar que você pode ter associado a eles variação de trabalho, então você tem a execução de trabalho, você tem a maioria deles, quando eu estou falando de trabalho, eu estou falando de trabalho de eixo. Além disso, a gente pode ter a transferência de calor em cada um desses equipamentos, você pode ter perca ou a adição de calor em cada um deles. Além disso, você tem as variações inerentes ao fluido, as variações das propriedades do fluido, como ΔU, ΔH e ΔS. Ok? Então, quando a gente está falando então dessas variações, dessas grandezas, isso está muito associado com equipamento de processo. Em sistemas fechados, a gente também tem alguns equipamentos, mas a prática de engenharia química, ela requer que você faça tudo de uma maneira o mais produtiva possível. Então, normalmente, você usa sistemas abertos. Sistemas fechados são pouco utilizados de maneira industrial. Por quê? Porque você tem uma menor produtividade nesses equipamentos que são fechados, porque você tem que abrir, eles funcionam de maneira de batelada. Então, não faz muito sentido quando você tem um compressor que, para poder você tirar o que tem dentro dele, você precisa abrir o compressor para poder colocar. Então, o compressor já é projetado para ter uma entrada e uma saída. Sistemas fechados, eles ocorrem em pequenos sistemas, acionamento, um sistema de pistão de acionamento de válvula. Então, isso tudo são sistemas que são representativos de sistemas fechados. Então, o caso mais claro do que a gente tem aqui é o aparato cilindro-pistão. Quando a gente fala de um sistema fechado em termodinâmica, a gente está falando de um aparato cilindro-pistão. Nesse sistema, ele não está trocando massa. Então, aqui você pode ter uma mola associada a esse movimento e fazer a medição do deslocamento dessa mola, ou você pode ter o sistema, em caso particular de um sistema fechado, que é um sistema isolado, esse sistema aqui pode contar com um determinado isolamento ao redor dele, ou se não um isolamento, para que eu consiga fazer esse sistema funcionar de maneira isotérmica, na verdade isso aqui não é um sistema, mas é um sistema de serpentina, em que eu tenho um fluido de resfriamento a uma determinada temperatura para manter a temperatura aqui dentro constante. Então, nesse caso, esse sistema está trocando calor com a serpentina ao redor dele para que eu possa manter a temperatura constante. Então, aí vai as diversas opções dos sistemas fechados. Quando a gente está falando de sistema fechado,
As grandezas que a gente está trabalhando, normalmente, é o trabalho de expansão-compressão, o calor e a variação de energia interna do sistema. Além dessas variações, alguns equipamentos ou alguns casos específicos desses aqui envolvem outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia potencial e a energia cinética. Energia potencial, por exemplo, é muito bom para cálculo de quando você está pensando em uma hidroelétrica. O que é hidroelétrica? Você tem a barragem, em um determinado nível, e aí que você tem a superfície da água. O que você faz é coletar essa água em um determinado ponto, faz ela passar por uma turbina, ou seja, eu estou usando a força da água que está vindo daqui e estou despejando ela em um nível mais baixo, ou seja, essa variação da cota, vou chamar de psi aqui, a variação da cota da energia potencial dessa água é que está me fornecendo a energia suficiente para gerar o trabalho de eixo. Então, você não pode desprezar a energia potencial quando você está trabalhando em sistemas dessa forma. Por que a energia potencial é importante nesses casos? Porque essa altura aqui, essa variação de cota é muito alta. Quando a gente está pensando em equipamentos de processo da engenharia química, a variação dentro de uma bomba ela não chega a 1 metro de altura. Você pode ter bombas maiores, mas a variação entre a altura e a saída é muito pequena. Então, isso faz com que isso não seja tão importante. Ah, professor, mas um sistema de bombeamento eu posso ter quilômetros e quilômetros de tubulação para levar de um ponto a outro. Isso interfere na variação de altura. Sim, então você precisa avaliar caso a caso onde a energia potencial ela se aplica ao seu determinado sistema. No caso de energia cinética, é quando você tem uma variação da velocidade do volume de controle. Então, a energia cinética está muito associada para quando você está trabalhando com, por exemplo, o bocal e o difusor. Por quê? Porque a ideia do bocal e difusor é justamente utilizar a variação da energia cinética do fluido que está entrando. Então, o fluido entra aqui com uma velocidade alta e ele vai sair com uma velocidade mais baixa, ou o contrário. E aí isso é útil para poder você, por exemplo, utilizar numa turbina de avião, que tem uma entrada para poder auxiliar no processo de compressão. Ela já usa da velocidade do ar que está entrando para poder aumentar a quantidade máxima de ar que está entrando para o processo de combustão. E assim tentar aumentar a eficiência da combustão, a admissão de ar. Então, você tem aqui o que é energia potencial, energia cinética. Normalmente, a energia potencial é a aceleração da gravidade vezes a variação da cota. Então, você tem aqui como se fosse a energia potencial específica. E a energia cinética está associada com a velocidade ao quadrado sobre 2. Obviamente, quando você coloca a massa aqui, aí isso vira a unidade de energia que vocês conhecem aí. Tudo bem? Então, esses aqui são os dois tipos de sistema, com os determinados exemplos de cada sistema, e o que a gente precisa fazer agora é tentar aplicar o que a gente está desenvolvendo hoje. Então, o que a gente está pensando hoje é em como a energia se conserva em um determinado sistema fechado ou um sistema aberto. Então, deixa eu abrir outra folhinha aqui. Então, quando eu estou falando de leis termodinâmicas para um sistema fechado, por exemplo. No sistema fechado, então, eu vou tentar desenhar aqui um sistema fechado. Eu não tenho entrada nem saída de massa, mas eu posso ter a entrada e a execução de trabalho. E, além disso, eu posso também ter a entrada ou saída de calor. Ok? E, então, no sistema fechado, só para a gente anotar a nossa convenção de sinais aqui, tá?
Na nossa convenção de sinais, tudo que entra dentro do volume de controle é positivo. Tudo que sai do volume de controle é negativo. Ok? Então, só para a gente convencionar isso, porque aí um trabalho executado pelo sistema, você já sabe qual é o sinal desse trabalho. Ele é positivo porque o trabalho está entrando dentro do sistema, ok? E aí ele pode ser negativo se ele estiver saindo daquele determinado sistema. E aí, se isso aqui está entrando dentro do nosso volume de controle, o que está acontecendo dentro do volume de controle? Então, dentro do volume de controle, a gente pode ter variação das diversas formas de energia que a gente conhece. As mais práticas, próximas da nossa realidade, são então a variação da energia cinética, a variação da energia potencial e a variação da energia interna. Se eu tenho uma determinada massa aqui dentro do sistema, essa massa ela tem uma determinada temperatura e ela tem uma determinada energia. Então essas energias aqui do sistema, eles podem estar variando, ok? Se eu estou pensando em um tipo de aparato, cilindro-pistão, por exemplo, eu não quero que esse cilindro-pistão esteja correndo em cima de uma mesa, nem que ele esteja voando, aumentando a altura dele. Então, eu posso desprezar facilmente a variação da energia cinética e potencial do volume de controle, porque eu estou pensando num volume de controle estacionário, sem variação de cota e sem variação de velocidade. Então, tudo que me resta é saber que as variações causadas pelo que está entrando e saindo vai ter que ser igual àquilo que está variando dentro do volume de controle. Ou seja, eu posso escrever a equação o primeiro balanço de energia que a gente pode escrever é que a variação dentro do volume de controle da energia interna, ela vai estar correspondendo à soma do calor e do trabalho. Só repetindo, o que está variando dentro do volume de controle é causado pelo que você está inserindo de trabalho ou de calor. Aqui dentro dessa equação, o trabalho, por exemplo, ele pode ter sinal negativo. Se o trabalho for negativo, isso quer dizer que o sistema não está recebendo o trabalho, ele está executando. Se o calor for negativo, isso quer dizer que o sistema não está recebendo calor, ele está transferindo calor para a vizinhança. Então, é aqui que a gente consegue escrever, então, o que a gente chama da equação da primeira lei da termodinâmica. Isso para um sistema fechado, ok? A gente está pensando em um sistema fechado. Se eu estou falando de um sistema aberto, isso fica a mesma coisa, só que diferente. Ixi, como é que é esse negócio de a mesma coisa, só que diferente? Você continua com a possibilidade de receber trabalho e você continua com a possibilidade de receber calor, ok? Só que agora você tem duas aberturas específicas no sistema. Duas ou mais aberturas específicas dentro do sistema. Ou seja, essas aberturas, elas permitem que eu tenha entrada de material dentro do sistema. Para facilitar, ou seja, eu posso ter entrada e saída, tá? De toda forma, seja o que for, seja energia, seja trabalho, seja massa, continua valendo a convenção de sinais. O que entra dentro do volume de controle
continua sendo positivo e o que sai continua sendo negativo, tá? Essa convenção de sinais aqui ela é válida para calor, trabalho, massa, qualquer coisa. Tudo bem? Então, se eu tenho aqui uma determinada partícula de massa entrando em um determinado tempo, então eu tenho um determinado fluxo de massa, uma determinada taxa de entrada de massa. Ok? Aqui, então, a gente já começa a pensar de uma forma diferente. Aqui a gente vai pensar de uma forma diferencial. Mas essa forma diferencial está baseada no seguinte, que o acúmulo dentro do sistema, o acúmulo no volume de controle, vai ter que ser igual ao que entra menos o que sai. Isso aqui para cada um dos termos. É o que entra menos o que sai de energia de correntes. É o que entra menos o que sai de trabalho. E é o que entra menos o que sai de calor. Isso daqui, quando a gente para pensar qual é a contribuição da energia da corrente, se você olhar para essa partículazinha aqui de fluido, essa massa ela tem uma determinada energia potencial, ela tem uma determinada energia cinética e ela também tem uma energia interna. Além dessa energia interna do sistema, dessa partículazinha de massa, ela está realizando sobre o sistema uma quantidade que está contabilizada aqui no que entra menos o que sai de trabalho. Esse entra menos o que sai de trabalho, eu vou dividir ele em dois. Em o que é trabalho de expansão, compressão, e o que é trabalho de eixo. Então, quando eu digo o que é expansão, compressão, você sabe que para um fluido fluir dentro de uma... Fluido fluir, ótimo. Para que você possa ter um escoamento de um determinado fluido em uma tubulação, você tem que ter associado a ele um gradiente de pressão. A pressão que tem aqui em 1 tem que ser maior do que a pressão em 2. Ou seja, para que o fluido escoa nesse sentido, você tem que ter esse fluxo com uma determinada diferencial de pressão. Se você tem esse diferencial de pressão, se você tem uma variação de pressão em um determinado fluido, você está executando um trabalho de expansão-compressão. Você está pressionando esse fluido para poder entrar dentro do volume de controle, vamos dizer assim. Então, quando você tem esse termo aqui de expansão-compressão devido à entrada do fluido dentro do volume de controle, isso faz com que a gente contabilize a energia da corrente que entra e sai, roubando esse trabalho de expansão-compressão para cá. Então, esse termo PDV do trabalho de expansão-compressão, a gente vai acabar unindo com o termo de energia interna para que a gente possa fazer uma nova definição. Então, aqui eu vou definir o que é a entalpia de um determinado sistema como sendo a energia interna mais o produto PDV. Ok? Então, isso daqui é a definição do que é a entalpia. Isso aqui é importante. Dessa forma, eu consigo reescrever esse balanço na forma de Professor, acúmulo. Oi? poderia explicar de novo, porque não ficou claro para mim esse negócio da pressão que vai para um lado, para o outro, da compressão. Você poderia explicar só? Pode ser? Pode sim. Pode sim. Se você for parar para pensar, você entendeu essa parte aqui que em uma tubulação você precisa ter um gradiente de pressão
para poder você ter o fluido escoando de um lado para o outro, certo? Então, você tem aqui uma partícula do fluido que tem um determinado volume, e essa partícula de fluido, vamos dizer que isso daqui é a fronteira do nosso volume de controle. A partir da linha verde, você está dentro do volume de controle. Para que você tenha escoamento dessa partícula preta aqui de fluido para dentro do volume de controle, a pressão externa a essa partícula tem que ser maior do que a pressão interna do volume de controle, correto? Você está forçando a entrada da partícula. Se a pressão fosse igual, a partícula não ia se deslocar. Ela ia ficar permanecendo no mesmo local. Se a pressão do volume de controle fosse maior do que a pressão externa, a pressão da vizinhança, o volume de controle estaria expulsando a partícula para fora. Então, o que interessa é que tem que ser diferente. Essa partícula aqui está submetida à pressão P1. Essa mesma partícula de fluido, essa partícula que eu digo, não é uma partícula sólida, é uma porção. Essa mesma porção do fluido, quando ela está dentro do volume de controle, a pressão não é menor, então o volume dela é maior. Essa mesma partícula daqui, num determinado instante, ela estava aqui e aí se deslocou para cá, por ação das pressões externas. Ou seja, o volume que ela tinha antes aqui é um volume que é menor do que quando ela está dentro do volume de controle. Ou seja, você acaba por executar trabalho. Quando você aumenta o volume, aumenta a expansão da fronteira do volume de controle, não é porque passou dessa forma aqui que ele vai ser absorvido, que ele vai sumir, não. Ele está sendo incluído dentro do volume de controle e agora o volume de controle ele sofreu trabalho por entrada desse sistema. Então, a energia dentro do volume de controle aumentou pela entrada dessa partícula que agora está expandida dentro do volume de controle. Ok? Então, essa é a forma em que você executa o trabalho sobre o volume de controle pela entrada dessa partícula. Essa mesma partícula ainda tem uma determinada quantidade de energia interna. Ok? Essa energia interna, quando ela está aqui fora, quando ela está lá dentro, é muito melhor eu contabilizar ela já somada com esse efeito PDV, ou seja, esse efeito da variação da pressão com o volume. Observa que eu estou colocando aqui da forma diferencial, justamente para que a pressão possa variar com o volume, da forma que o processo está te dizendo. Só que é difícil eu ter essa relação. Então, se eu englobar ela dentro da energia interna do sistema e chamar isso daqui de uma nova função de estado, eu posso chamar isso daqui agora de entalpia. Então, a contribuição de uma corrente de processo para a energia de um determinado volume de controle é a entalpia. Tudo bem? É um negocinho meio chatinho de engolir isso, mas tente entender que quando você tem a entrada de um determinado fluido dentro do volume de controle, você está carregando consigo a energia interna dele, juntamente com um trabalho de expansão e compressão. Um trabalho de, na verdade, compressão, quando você está entrando, para que você entre dentro do volume de controle. Então, você tem um termo do tipo PDV. Como relaciona esse PDV? Aí a gente não vai se preocupar agora. O que interessa é quando a gente tem a definição de entalpia dessa forma, a entalpia acaba por virar também uma função de estado. Ok? E aí a gente consegue prosseguir. Então, nesse primeiro termo, eu tenho o termo de acúmulo, e aí o acúmulo aqui em relação ao tempo. Acúmulo do produto de massa vezes a energia interna do volume de controle. Esse primeiro termo é o termo de acúmulo. Então, deixa eu só recusar a ligação. Só um segundinho. Esse termo aqui é o termo de acúmulo em relação ao tempo. É uma derivada parcial. Por quê? Porque a massa interna no volume de controle e a entalpia, elas dependem também de temperatura, pressão, depende de outros fatores.
Então, por isso que é uma derivada parcial do que a gente está fazendo aqui fora. A gente tem as contribuições das correntes. Então, como é que está a contribuição das correntes? Eu vou fazer um somatório de todas as correntes que estão entrando e saindo. K é o determinado número da corrente, né? A corrente K que está entrando ou saindo. Essa corrente de entrada, ela tem uma energia potencial, ela tem uma energia cinética e ela tem uma entalpia sendo carregada com ela. Então, o termo aqui que a gente estava chamando de energia potencial, energia cinética, e agora esse termo definido como sendo entalpia, a gente está aglomerando isso daqui para cada uma das partes da corrente. Ok? Então, essa daqui seria a contribuição das correntes. Mas, vamos lá, eu tirei o trabalho de expansão-compressão e eu estou considerando que a fronteira do sistema de volume de controle só está sendo alterada pelas correntes. Então, nesse caso, só sobrou o trabalho de eixo. Ok? Lembra que o de expansão-compressão, devido à entrada e saída de correntes, está sendo acumulado dentro desse termo de entalpia. E, além disso, eu tenho a taxa de variação do trabalho. Taxa de variação do trabalho, taxa de variação do calor. Observa que tudo isso daqui tem unidade de taxa. Então, eu tenho variação de calor com o tempo, variação de trabalho de eixo com o tempo, porque eu tenho um determinado fluxo de massa. Isso tudo é o que está fazendo variar com o tempo o volume de controle. Então, só para a gente entender um pouco melhor essa equação aqui, eu tenho o termo de acúmulo, do volume de controle, eu tenho a contribuição das correntes de entrada e saída, eu tenho a possibilidade de execução de trabalho de eixo, e tenho a inserção de calor. Ok? Então, deixa eu só colocar uma coisinha diferente nisso aqui. Aí você pode me perguntar, professor, mas a corrente não pode executar trabalho de eixo? Não. Quem executa trabalho ou consome trabalho de eixo é um próprio eixo, não é uma corrente de processo. Professor, mas a corrente ela não tem uma energia contida nela, então ela não está carregando calor consigo? Sim, mas esse calor aqui é por transferência da superfície. A contribuição que aquela partícula de massa que está entrando dentro do volume de controle está fazendo a energia do volume de controle ser aumentada ou diminuída, já está contada dentro da energia interna, que está dentro do termo de entalpia. A variação da velocidade da corrente está sendo considerada com a variação da energia cinética da corrente. Se você tem uma variação de cota dentro daquela corrente que está entrando dentro do sistema, você também está considerando ela como entrando através desse sistema psi, que está ligado com a gravidade vezes a altura do que ela está passando. Tudo bem? Então, essa daqui é a equação do balanço de energia para um sistema aberto. As coisas se complicaram muito rapidamente, né? A gente saiu dessa equaçãozinha aqui, tranquila de entender, para um sistema fechado, e aí a gente chegou nessa invenção de corrente de processo carregando no trabalho para poder conseguir desenvolver essa daqui. Isso aqui continua sendo a primeira lei. Só que a primeira lei para um sistema aberto.
Ok? Vocês têm alguma dúvida? O que a gente precisa fazer agora é a gente tentar fazer alguns exercícios. Então, eu vou mandar para vocês aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Na próxima aula, a gente começa revendo esses exercícios para saber o que vocês tiveram como dúvida. Então, à medida que eu vou mandando aqui os exercícios, vocês tentem fazer aí até a próxima aula, para que a gente possa começar a aula fazendo esses exercícios, tá? Eu vou mandar isso como lista, então eu devo mandar durante o dia hoje. Aí vocês têm até a próxima terça. A gente marca direitinho o dia para vocês fazerem a entrega, mas a gente vai fazer a resolução disso durante a aula. Não só no começo da aula que vem, mas também com mais alguns exemplos desse conteúdo, para depois a gente partir para os outros tópicos. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Vocês não têm nenhuma dúvida, então, por hoje é basicamente isso. Era o que a gente tinha para poder discutir e observar. Qualquer coisa eu estou à disposição aí de vocês para tirar alguma dúvida, tá?